Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje temos uma história macabra que aconteceu faz muitos anos atrás, na cidade de Múrcia, Espanha. Fala sobre uma menina de apenas 12 anos de idade, com um comportamento fora do normal que ninguém podia imaginar. 4 de dezembro de 1965, a pequena Maria del Carmen Martínez, de apenas 11 meses, morreu na cidade de Múrcia. O médico que foi para a casa da família acreditava que tinha sido devido à meningite. E o mesmo foi certificado quando, 2 dias depois, Mariano, de 2 anos, morreu. Mas após a terceira morte, no dia 14 do mesmo mês, de Fuensanta, de 4 anos de idade, o alarme disparou e tanto o casal Martínez Pérez quanto seus outros 7 filhos foram detidos no hospital provincial para serem submetidos à observação. O que poderia ter acontecido para que os 3 irmãos tivessem morrido em 10 dias de forma tão fulminante? Foi especulado com alguma intoxicação alimentar ou algum tóxico ao qual a família era alérgica e com a existência de foco de meningite, e foi investigado entre outros vizinhos do Carril de la Farola. Morava em busca de outros possíveis casos entre menores, sem resultados. Nem o resto da família tinha sintomas. Então, o pedreiro Andrés Martínez de Águila, a sua esposa Antônia Pérez, grávida de 7 meses, voltaram para casa com os filhos no Natal. A causa da morte súbita foi descartada. Fizeram uma autópsia com os outros 3 mortos e uma amostra dos seus restos mortais foi enviada para Madrid para exame toxicológico. Enquanto seus pais e outros 6 irmãos retornaram ao hospital, em janeiro de 1966, eles ocuparam um quarto com 5 camas. Os pais têm uma triste expressão em seus rostos e muitas perguntas esperando para serem respondidas em suas cabeças. Para as crianças, entre quadrinhos e bonecas, as horas passavam mais rápido. Eles não entenderam muito bem o que está acontecendo. É a tragédia da morte sobre a pobreza, escreveu a imprensa da época. Quando as amostras examinadas, onde deram seu resultado, descobriu-se que as 4 crianças foram envenenadas com um veneno forte que lhes foi administrado. O juiz ordenou a prisão provisória dos pais. Martínez de Águila foi levado para o centro psiquiátrico del Palmar junto com os filhos e sua esposa, em avançado estado de gravidez, para a maternidade do Hospital Provincial de San Juan de Dios, com as meninas. Enquanto isso, na imprensa, as hipóteses se multiplicaram. Falou-se do possível envolvimento de um terceiro homem, uma mente criminosa capaz de administrar a dose exata de veneno para causar as mortes, e que este parece ter ocorrido por causas naturais. Mas por que as crianças teriam sido envenenadas? As pessoas perguntavam se encontraram uma resposta. Também foi especulado que o cianeto, um tóxico energético e facilmente disponível, tinha sido usado. Em 24 de janeiro, após as investigações e análises médicas, ocorreu que o veneno utilizado havia sido DDT e cianeto de potássio, misturado com neofil e cruz verde, que haviam sido dados às crianças com alimento. O juiz emitiu uma nota, uma ordem de indiciamento e detenção contra os pais, e seus filhos foram colocados sob a tutela do Conselho Provincial de Proteção de Menores. Todos, exceto Piedade, de 12 anos, que foi colocada à disposição do Juizado de Menores. A notícia saltou para toda a Espanha, em todos os jornais, com o título A Morte na Família, um tema que deu para ocupar muitas páginas naqueles tempos de censura. Um dos repórteres enviado especialmente para falar com os filhos, o mais novo dos que ficaram vivos, de 6 anos, olhou curiosamente para o repórter e falou: "É por isso que você faz fotos minha. Você me retrata porque sabe que eu serei a próxima em morrer. É claro, como eu sou a mais pequena, tenho que morrer primeiro." Ao seu lado, sua irmã Piedade era impassível, com um ponto perturbador de prevenção em seus olhos. "Não, Manolita, você não precisa morrer", respondeu o jornalista, contendo sua emoção. Eu estava tentando encorajá-la. Sua indiferença vibrante é impressionante.
Ele escreveria mais tarde. Ela viu seus irmãos mortos, ela testemunhou de perto toda a dor da família e ainda assim ela ri, sem fingir. Outros já choraram por aqueles que tinham morrido. É assustador ver como a reação dela era de alegria. Piedade tinha sido a última pessoa dos seus irmãos virem antes de morrer. Ela explicou com facilidade, como se não tivesse grande importância. Ela disse que Fonte Santa foi o único que falou antes de respirar. Piedade, venha logo, estou morrendo. Ela implorou. A polícia começou a suspeitar dela, já que ela era encarregada de cuidar das crianças. Eu os alimentei quando os pais não estavam. Um inspetor armou uma armadilha para ela. Ele a convidou para um refresco em um bar e começou a brincar com ela. Ela aproveitou para fingir que ia jogar. Ele aproveitou também que ia fingir e jogar uma bola de cloreto no copo de leite da garota. Mas a garota, primeiro rindo e depois com raiva, o impediu. Não faça isso. Você pode fazer um monte de danos a alguém. Por insistência do investigador para beber, ela recusou. Ele perguntou: não dói? Foi assim que você deu aos seus irmãos? Perguntou o oficial. O rosto contraído da menina falou por si só. O policial olhou para ela com um gesto severo. Sua armadilha tinha funcionado. Fui eu quem matou os 4. Os 3 primeiros por ordem da minha mãe. E o último matei sozinha, por meu próprio impulso. Pouco a pouco ela explicou como preparou o veneno com o qual os tirou do caminho. Ela fazia bola com as pílulas que usava para limpar metais, especialmente para as partes prateadas das motocicletas, e com venenos de rato, então eles foram derramados nos copos de leite para que ingerissem o veneno, clorocianeto, que, mesmo quando usados separadamente, teriam causado a morte rápida das crianças. É por isso que eles morreram em menos de meia hora. Os investigadores não ficaram satisfeitos com a versão da garota e continuaram trabalhando até que foi mostrado que ela tinha agido em todas as ocasiões por vontade própria. Oprimida por ter que se preocupar com seus irmãos, já que ela era a mais velha que ficava em casa quando os pais e irmãos iam trabalhar. Ela começou a envenenar os pequenos porque eles eram o que ocupava mais tempo dela. Ela queria se livrar de todos para que pudesse ser livre e poder sair e brincar com as suas amiguinhas. Internada em um hospital psiquiátrico, ela deu até 5 versões diferentes, cada uma mais contraditória que a outra. Ela continuou acusando a sua mãe. Suas respostas foram rápidas, tentando fingir que não havia engano nelas. Os médicos a consideravam uma criança normal, mas ela sofria de psicopatia, totalmente responsáveis por suas ações. Ela agiu com uma malícia premeditada, o que realmente era um mistério. Como uma menina de educação básica e que o seu conhecimento sobre isso era tão hábil em descobrir os efeitos letais dos produtos domésticos, poderíamos nos encontrar diante de uma garota de cinismo extraordinário ou tranquilidade surpreendentes, escreveu o jornal El Caso, após a intensa continuação que ele fez do evento e que proporcionou vendas de centenas de milhares de cópias. Ele descreveu como estranho, irônico e sarcástico. Enquanto os pais foram soltos, eles foram ordenados a serem presos. Ela foi considerada a única autora das 4 mortes. Como menor de idade, nenhuma acusação poderia ser emitida e, portanto, ela foi colocada sob custódia do juizado de menores. Depois disso, ela entrou no convento dos Oblados da capital de Múrcia, Espanha, onde cuidavam de meninas rebeldes ou em risco. Apesar da internação forçada, ela era doce, alegre e ansiosa. Para ser uma menina e gostar de brincar, ela gostava de fazer crochê e ficava quase todo dia com uma linha e uma agulha na mão. Seu sonho era ir morar com a sua tia Loli, o que não foi possível. Foi dito que, com o tempo, ela professava hábitos religiosos. Outras versões dizem que, uns anos depois, ela voltou para a rua e começou uma nova vida. A verdade é que nada foi ouvido do fratricida quadrúpede. Tentaram esconder o rastro dela. O nome da família logo voltou para as páginas dos jornais.
novamente para a sessão de eventos. Quando o pai ainda não havia se recuperado do tremendo choque, a Guarda Civil de Albacete avisou que os seus 2 filhos mais velhos haviam sido presos. Apenas 4 meses e meio se passaram desde a última morte. Quando decidiram sair de casa, eles ouviram as canções da Sereia, de alguns supostos empresários, que ofereceram para estrear como cantores na capital de La Mancha e, em seguida, embarcar em uma turnê por toda a Espanha. O mais velho, José Antônio, que via seu sonho de ser realizado como toureiro, decidiu tentar a sorte com seu irmão, como uma dupla de música. Mas seus mentores ficaram com seu dinheiro, venderam seus relógios, implicaram os meninos a roubar uma moto, uma aventura juvenil que terminou mal. Mas não foi a última. No final de 1978, 15 detentos escaparam da prisão de Múrcia. Depois de cavar um túnel, o mais conhecido deles era o irmão mais velho de Piedade, que 3 meses antes havia assassinado um taxista depois de roubá-lo. No mundo do crime, ele era conhecido como El Águila. Logo ele foi preso novamente na província vizinha de Alicante. Uma família cujos infortúnios começaram com uma má performance de Piedades. Os pais foram feitos o vazio como se fossem culpados do infortúnio que tinha acontecido com eles. O marido teve que trabalhar em um depósito de lixo. Por causa de uma doença, ele ficou cego. Os assassinatos de irmãos mais novos é um fenômeno criminoso que já ocorreu em outras situações. Deriva a síndrome do cuidador queimado, uma condição que caracteriza por um fundo desgaste emocional e físico da pessoa que cuida de pessoas dependentes. O que vocês acharam dessa história? Será que Piedade tinha capacidade de fazer tudo sozinha com 12 anos? Ou a mãe dela tinha alguma coisa que ver? Dá um link no meu canal e se inscreva. E muito obrigado. Lembrando que há vídeo novo na próxima semana.